vídeo, mas hoje as quartas... Parece mais branco que rosa. Tá eu bonito, tenho que dar E tem uma coisa escrita aí. É seu nome? Meu nome. Meu nome. Olha só, que bonito. É bem legal. É do acampamento que eu participava. Era bem legal. Eu era da Tribo Rosa. Oficial de material esportivo do Jonas é o próprio Tribo Rosa. Olha Tribo só, Rosa. muita criatividade, cara. Cada tribo tem uma Era uma cor. cor, era bem da hora. Era tipo feito um bagulho meio tie-dye, assim, meio... É maneiro, é muito maneiro, cara. Olá, você que está acompanhando no YouTube, já está gravando. Que maravilha, entrar assim, já está no meio da conversa, não entende absolutamente nada. Eu vi, não, isso foi proposital, né? O pessoal já testando a Tudo percepção. estratégia, pô. Não, tudo estratégia. Aliás, nunca deixou de ser uma estratégia, né? O Prime Time, na verdade, foi a maior invenção do podcast brasileiro, né? Que o Prime Time, que coisa maravilhosa. O Prime Time nosso, né? Do Toco e Teco, tá? Vamos ser Não, o bem Prime sinceros. Time da ESPN lá... O que muda? Nada. Não, aliás... O tema em 2 minutos é a Superliga, né? Que não é a de vôlei, é aquela que começou, teve a sua... Aliás, né? A gente vai falar não da maior Superliga, que é a de vôlei. É aquela que começou e em menos de uma semana terminou. Que coisa maravilhosa. A gente vai falar daqui não deu certo, né? Superliga de vôlei deu super Pois certo. é. Exatamente. É legal, então a gente tem essa completude também, né? Você, caro espectador, se você não tem noção, entre lá no da NBA, que no da NBA a gente fala um pouco do início da Superliga, dessa ideia maravilhosa, e já criticamos logo de cara. E hoje, né, 2 dias depois da gravação do primeiro, a gente vem anunciar o fim dela, né? Claramente, a pressão que o Tokiteco fez mobilizou a torcida inglesa, né, no primeiro momento, e forçou, então... Eu acho que sensibilizou. Acho que é por aí, acho que deu uma como é que fala, deu uma tremidinha nas pernas ali do Abramovich. We never walk alone. Do pessoal lá do... Não, e foi justo, né? Ainda mais partindo dos ingleses que criaram esse esporte, então, o mínimo eles continuarem mantendo vivo. Né? Porque isso aí era uma tentativa de homicídio, né? De assassinato ao futebol, como nós conhecemos. Culposo. Não deu certo, ainda bem. Ainda bem que perceberam no meio do caminho que não era uma boa ideia. E pela pressão, óbvio, né? Pressão dos torcedores e até mesmo pressão da mídia, né? Dos jornalistas, inclusive a gente pressionou de muito nós, eles. perfeito. E aí os times acabaram desistindo antes mesmo de entrar em campo, antes de decidirem nada. E já tem várias questões agora, por exemplo, quem que foi o vencedor? Quem que vai ficar com esse título? Eu acho que deveria ser a Juventus, que é a Juventus que veio a se declarar nas últimas declarações, que falou que agora será insustentável com a saída dos times, né, ou com a não adesão dos times ingleses. Então a Juventus ela estava realmente interessada nessa parada e pelo esforço ao mérito e por ter a coragem de ainda dar uma declaração dessa. Mas é um negócio que eu acho que ainda vai voltar, na real. Vai voltar. Acho que a ideia não morreu por aqui. E vai começar com a China, tá? Vai começar lá com a China, depois com ali com a Oceania, né? Eles vão começar com uma Superliga ali a China já tá mais perto das ligas americanas que esse negócio aí, que lá pelo menos tem teto salarial, tem umas regras assim para equilibrar o campeonato. Tipo, não é essa bagacerice que seria a Superliga aqui. Que só porque não tem rebaixamento, não, porque agora não tem rebaixamento vai virar NFL, NB. Não, mano. Respeita. Os caras. É isso. Realmente é isso. Faltou organização. Mas acho que a gente já falou bastante sobre isso. A gente pode começar o podcast oficialmente para falar sobre NFL, né? E não sobre ligas que tentaram copiar mediocremente o padrão de ligas americanas e não deu certo, ainda bem. Mas vamos começar então. Inclusive, vamos colocar também nos próprios dispositivos móveis para não ocorrer extensões do nosso corpo, né? Já diria Castells. Marshall McLuhan. Não, McLuhan, pô. McLuhan. Perfeito. Qualquer coisa em dúvida a gente fala que é o Castells. O MC que era o Jenkins. O MC Luhan. Não Janones. Deve ter um MC que é MC Luhan. Eu vou até pesquisar depois. MC Luhan, cara. Vai, Jonathan, começa esse negócio aí. Começa a bagaceira. Agora sim, então. 3, 2, 1.
Olá, você que nos ouve. Está começando o Toquiteco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 85. Eu sou o Jonathan Momba, não mais estudante, olha só. Ex-estudante, né? Ex-estudante. E junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria. Tudo bem? Como vai você? Percebo que está contente hoje. Eu tô feliz, cara. Tô feliz porque aqui em Rio Preto, não sei nem qual que é a temperatura, mas tá um ventinho meio. Um ventinho nada a ver, né? Um friozinho que não é comum aqui da região e que me lembrou, né, a saudade de Santa Maria, do interior do Rio Grande do Sul. Então, não só por isso, né? Porque também quarta-feira deu para dar uma colocada a cabeça no lugar, um feriadinho aí bom no meio da semana. Aliás, motivo e incentivo feriados toda quarta-feira, né? Para no meio da semana ter uma quebra aí. É isso aí. Mas tô muito bem, espero que todos vocês, caros ouvintes e espectadores, também estejam muito bem. E vem com a gente até o final, porque esse episódio aí tá especialíssimo. E junto conosco está ele, Juan Grins. Tudo bem? Ele que teve um dia muito proveitoso, né? Muito produtivo hoje. Como Meia vai? bomba. Não entendi. Ué, dormiu até meio-dia, pô? Sim. Tá acordando Não, agora. feriado, né? Feriado, pô. Não, aí que tá. Aí que tá. Os únicos dias que eu tenho pra dormir, até meio-dia, é domingo e feriado. Porque sábado eu tenho reunião às 11 da manhã, então já não dá pra dormir até meio-dia, que é um absurdo. Então tem que aproveitar. E assim, O ó. absurdo, não, o absurdo é as pessoas reclamarem de ter reunião esse horário porque quer dormir até mais tarde. 11 horas da manhã não é tarde, né? Você tá É falando bem cedo, pro cara. moço da roça que 11 horas é de manhã. Isso é quase que uma heresia, cara. 11 da manhã, hoje já não tá jantando já. Já ordenhou as vacas, já almoçou, já tá se preparando para se recolher. Já tá preparando a cama para ir dormir. Vamos voltar ao foco no nosso podcast. Mas antes disso, qual que é a ideia deste podcast, Jonas? A ideia do Toquiteco, meus caros amigos, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do perdido em Marte. É referência maravilhosa, né? Marte fica nos Estados Unidos? Não, não fica nos Estados Unidos. Mas, nessa semana, aquela notícia fantástica, né? Que o Ingenuity, não sei se assim se pronuncia, que não é ingenuidade, mas engenhosidade, é o helicóptero ou um drone, né, um mini helicóptero, para também não elevar aí as alturas, né, aí mais uma referência àquilo que de fato foi, voou sobre o solo de Marte, na verdade, né, voou sobre a atmosfera, sei lá, sobre os ares de Marte pela primeira vez na história. Então, por isso, né, voou e esse Ingenuity, esse helicóptero ou drone, seja lá como for, é da NASA. E a NASA, aí sim, é dos Estados Unidos. E o Perdido em Marte, né, fazendo essa referência que o Pobre do Drone Não Fique Perdido em Marte, também um filme americano de 2015, do Ridley Scott, né, que também não é americano, mas o Matt Damon, ele sim é americano, então um abraço aí, a referência a gente precisou buscar no fundo do fundo para fazer sentido. Excelente referência, para mim é a segunda melhor na história desse podcast. Dá para fazer depois um top 10. Pera aí. Não vou entrar nessa discussão. Eu achei um pouco demasiado, mas tudo bem. Segue aí. Deveras ousado, né? O ranking. Aproveitando então sua manifestação, quais que são os destaques do podcast de hoje? Muito bem, nessa edição de número 85 do Toquiteco NFL, a gente vai finalizar então a nossa análise da classe do draft da NFL de 2021, que é na semana que vem, começa na próxima semana. A gente ainda vai ter um podcast antes, que vai ser ali serão poucos dias antes do draft. A gente vai fazer um apanhadão, vai abordar uns outros aspectos para seletivas. Mas hoje, então, a gente vai finalizar a classe falando dos jogadores em si. E a gente vai falar dos quarterbacks, dessa excelente classe de quarterbacks. Vai dar uma analisada nos 5 principais nomes e também vamos falar da linha ofensiva, dos jogadores que atuam por ali também. Os principais nomes que a gente pode destacar nessa posição. Vai depender do tempo, né, Jonathan? Se a gente tiver com bastante tempo, a gente fala mais dos
dos linemen, senão a gente vai dar uma cortada. O foco mesmo são os quarterbacks. Muito bem, após essa belíssima vinheta, começamos o assunto de hoje, né, que é falar sobre a classe de quarterbacks. Mas antes disso, eu aproveito para lembrá-los, ou relembrá-los, de ouvir os outros podcasts também. São outros 3 na nossa série, onde a gente começou falando sobre a defesa, sobre jogadores de secundária, e depois os demais jogadores de defesa. Na semana passada, então, a gente falou sobre wide receivers, running backs, tight ends, e agora, para fechar, como já foi comentado, QBs de jogadores de UL. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, ouça os outros podcasts, e se mesmo assim persistirem dúvidas, mandem pra gente, que aí semana que vem a gente responde, faz um esforço, que vai ser um podcast mais geral, assim, para saciar dúvidas que persistirem e falar sobre outras questões envolvendo o draft. Agora, falando sobre o top 5 quarterbacks, o quinto na lista, todos eles, né, os 5 são muito bem cotados, devem ser na primeira rodada, mas um pouco menos que os demais, talvez não tão preparado, está ele, Mac Jones, da Universidade de Alabama. Ele que em 2020 teve 4.500 jardas passadas, liderou todos os jogadores do college em jardas aéreas, 41 touchdowns e apenas 4 interceptações, com uma porcentagem de conclusão de 77% dos passes. Números incríveis. E ele que foi muito bem no time de Alabama, um jogador inteligente, um QB talvez a moda antiga, né? Um cara que corre tanto com a bola, mas um pocket passer, um cara que vai passar muito bem a bola, mas, como disse, da escola tradicional de quarterbacks. Primeiro de tudo, né, a gente tem que... Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tá de boa? Sim. Não, beleza. Então qualquer coisa te dá um corte aí, você não vai ter como avisar, né? Porque vai ter cortado. Mas enfim, sobre o Mac Jones, a gente tem que, primeiro de tudo, entender que ele jogava em Alabama e a carreira inteira dele, né? Ali, desde 2017, ele entrou ali no período de maturação até realmente ser colocado no time em 2018, 2019, 2020. Ele acaba como titular, porque é ele que estava ali. Mas nesses outros anos, ele estava competindo com o Tua, né, que foi também no draft do ano passado, com o Jalen Hurts também, né, se não me falha a memória. E ao longo de todo esse tempo, era uma coisa que ele realmente teve que perseverar, né, para poder competir com esses caras que todos foram draftados em Alabama, né? Não tem, pelo menos eu não me lembro de algum draft em que um quarterback de Alabama não tenha sido draftado com uma certa pompa. Mas como o João também disse, ele tem essa característica à moda antiga, né? É um quarterback que tem estatura, é um quarterback que tem presença de pocket, né? Que tem a qualidade de um braço muito preciso e uma visão muito precisa. E aqui, detalhe, né? É um braço preciso, não necessariamente explosivo e potente em todas as jogadas, né? Forte. Né? Então, só esse rápido asterisco. E que é perfeito e funcionou muito bem em Alabama, porque Alabama tem um sistema muito bem formado e muitos jogadores ótimos no ataque. Então, para distribuir a bola, para colocar a bola em rotas muito difíceis, em espaços muito curtos, né, muito fechados, né, janelas muito pequenas, ele manda muito bem. Só para você ter noção, né, em 2020, a produção dele em passes de mais de 20 jardas, né, 8% de aproveitamento, né, de passes completos, 17 touchdowns, quando ele teve que lançar aí para mais de 20 jardas, e apenas 2 interceptações. Então, realmente, a precisão dele espanta. Eu não vou falar aqui tanto dos defeitos e por que aí ele está em quinto lugar aqui na nossa lista. De novo, a gente começou de baixo para cima. Vou deixar um pouquinho para vocês complementarem a parte do Jones. Isso, acho que o grande defeito ou limitação dele é justamente a questão de não ter o jogo corrido, né? Ele realmente, às vezes, pode ser facilmente batido, facilmente anulado, por justamente não ter muito, literalmente, para onde correr, né? Um jogador que é limitado justamente por não ter o trabalho de pés que Mahomes, por exemplo, tem, que Russell Wilson, enfim, se a gente for citar, vou ficar muito tempo aqui. Mas só para a gente ter uma noção de que às vezes ele não vai encontrar respostas, né? Não vai dar esse tipo de resposta, o que para a NFL moderna é muito importante. Outra questão que o Jonas também deu uma abordada,
justamente essa questão de estar num time muito bem encaixado como a Alabama, né, onde o sistema funciona muito bem. A gente falou já dos receivers e tinha jogador de Alabama por lá, então é um esquema todo muito bem montado, mas ao mesmo tempo que tem, digamos que esse defeito de estar em um sistema muito bom e por isso talvez a produção dele seja exponencial, né, tenha aumentado tanto, aumentado não, tenha sido tão grande em 2020, um dos times que se considera o draft dele, se fala na mídia, é justamente os Niners, né, que atualmente tem a terceira escolha geral, eles subiram para ter a terceira escolha geral. E também é um time que tem um sistema muito bem montado, que só foi muito mal na última temporada porque sofreu muito com lesões. E o Garoppolo também passou longe de ter uma temporada boa, inclusive com a titularidade ameaçada em algumas situações. Mas é também um time muito bem treinado, com boas opções ofensivas, uma defesa muito consolidada. Então, provavelmente, claro, é muito difícil prever esse tipo de coisa antes de entrar na NFL. Pode ser que a gente esteja falando de um quarterback que funcione muito bem em determinadas situações. E, bom, uma situação positiva é estar nos Niners, né, no São Francisco 49ers. Então, pode ser que caso um time drafte ele, um time organizado, mais ou menos pronto para ele chegar e só ser o quarterback titular, aí pode ser que a resposta dele seja muito boa. E é essa a expectativa que eu tenho. Não sei se vai ser o caso dos Niners, mas um outro time, porque os outros 4 quarterbacks também são muito bons, então pode ser que ele sobe e acabe ficando com uma escolha até alta. E quanto mais alta a escolha, teoricamente melhor o time a selecioná-lo, né? Então isso é legal de se observar também qual vai ser o destino do Mac Jones, como ele vai responder em determinados esquemas. O Jones é um cara muito inteligente, assim, o QI dele de futebol é muito bom, até por não ser um cara tão móvel, ele tem que fazer o jogo rodar, né? Ele não corre, mas o jogo tem que correr, então é isso aí. Ele também é considerado um bom líder dentro de campo pelos companheiros, também pelos treinadores. Como já disse, é um cara que explora muito passes de curta e média distância, ele tem passes para 20 jardas, mas não é um cara que vai usar muito big play, tentar passes assim de 40, 50 jardas, né, uma Hail Mary, não é o estilo dele. Como é um cara mais tradicional, um passador assim, não corre praticamente nunca, ele teve 14 jardas, se não me engano, em 30 tentativas na última temporada, mas ele veio numa grande crescente, né? Não se falava muito nele, ele era um cara até um pouco desconhecido, até o Tua Tagovailoa se lesionar em 2019, lá na reta final, já por novembro, eu acho, e aí ele começou a assumir titularidade, foi bem, e aí ano passado, né, 2020, foi o único ano como titular no college, foi muito bem, os números dele mostram isso, 40 touchdowns, apenas 4 interceptações, várias marcas expressivas, e liderou a equipe de Alabama, um baita elenco, para falar a verdade, mas mesmo assim liderou o time ao título nacional, mostrando sua qualidade, porém, além de não ser um cara muito móvel, como já foi comentado, o braço dele também deixa um pouco a desejar, né? Não é um cara exatamente um braço tão forte, tem uma mecânica de passe que precisa ser um pouco lapidada, aprimorada para a NFL, mas como já dito, se ele cair num time bom, com um sistema de jogo já preparado, ele só chegar lá e fazer a manivela girar, ok, pode dar certo, mas eu tenho um pé atrás porque, de fato, ele está num time muito bom, um time já encaixado e tem essas questões. Não é um cara tão físico, assim, não é tão atlético e não tem um jogo corrido para ajudar ele na hora que o bicho pega. Então, realmente, por isso que eu coloco ele como o pior dos 5 aí, mas claro que ele pode evoluir, pode preencher essas questões aí que faltam e se tornar talvez o melhor QB da classe, mas hoje, para mim, ele ainda tem algumas coisas a melhorarem, por isso o meu receio por parte disso. Ótimo. Ótimo. Quarto nome na nossa lista, aí sim, Trey Lance, de North Dakota State, no caso, o quarto nome, é o quarto ranqueado, né, o segundo agora na lista. Ele que não jogou na primeira divisão college, né, North Dakota State, pertence à FCS, né, que é a segunda divisão, mas vai muito bem lá, teve números incríveis em 2019, porque em 2020 ele teve apenas um jogo, mas em 2019 ele teve 2.700 jardas, 28 touchdowns e incríveis 0 interceptações. Além disso também, ele é uma grande ameaça correndo com a bola, passou das 1.000 jardas e anotou 14 touchdowns com as próprias pernas, ou seja, ele é uma ameaça dupla, algo muito interessante para os times da NFL hoje em dia.
mas ainda tem algumas coisas para melhorar no seu jogo. Um cara muito jovem ainda, um dos mais jovens dessa classe, e precisa ser lapidado para a NFL, mas o seu potencial é enorme. Ali, partindo daquilo que eu tinha falado também a respeito de caracterização e tal, só para você, caro ouvinte, né, para quem estiver aí nos escutando, talvez fique mais fácil de você visualizar quem é o Trey Lance, caso você não saiba. Ele tem 1,93, então ele é um cara bem grande, e 103 quilos, né, então ele realmente tem força. E aquilo que a gente falava por exemplo, a diferença com o Mac Jones. O Mac Jones, ele é um pouco mais, assim, menos forte, né? Realmente, em todos os sentidos, menos forte. E o Trey Lance, né, vestindo ali um uniforme quase parece nosso brasileiro, né? Camiseta verde, amarela e tal, que é da Universidade de Dakota. Mostrou aí sim uma potência muito grande no braço, né? E essa precisão por não ter nenhuma interceptação. Mas a grande questão ali dele é que ainda essa falta de amostragem. Né? Se por um lado a gente estava falando do nosso primeiro prospecto aqui, de ter jogado numa grande universidade, de ok, ter um sistema todo bem montado em volta dele, e que ao mesmo tempo, ao meu ver, né, é um dos questionamentos, ele conseguiu foi campeão, né, liderou o time, foi capitão também, então isso já é um mérito. Aqui, no caso do Trey Lance, é uma coisa bem diferente, né? A situação é bem inversa e precisa de um pouco mais de mostrar mesmo as suas capacidades. Mas, claro, os Pro Days dele, né, os 2 Pro Days que ele passou, acho que foram os 2, mas pelo menos um que eu assisti, passes absurdos, passes precisos, né, uma mecânica de passe que, para a força que ele tem, tá ok, mas que ainda precisa ser melhorado no sentido de precisão. Né, nesses sentidos assim, em que o Mac Jones, por exemplo, se destaca, mas ele é um quarterback que hoje, para aquilo que é exigido na NFL, ele tem essa capacidade de melhorar na técnica, que é um pouco, teoricamente, é um pouco mais simples, já que talento ele tem de sobra, está esbanjando o talento. A gente tem outros nomes bem móveis. O Mac Jones é de longe o menos móvel deles, na lista que a gente vai estar. Mas tem outros quarterbacks móveis. Só que o Trey Lance é provavelmente o mais deles, né? O cara que mais oferece impacto no jogo corrido. O Jonathan falou 1.100 jardas e 14 touchdowns, então não é como ele, não pensando como se fosse um Lamar Jackson, por exemplo, que corre muito e às vezes deixa um pouco a desejar no passe, né? O que a gente acompanha, pelo menos nesse momento da carreira dele, às vezes ele passa por algumas dificuldades quando precisa lançar a bola. O Trey Lance não é exatamente isso. Ele tem a arma de correr, o que é sempre positivo, mas ele não é dependente disso, né? Ele ainda é mais próximo de um quarterback tradicional, por exemplo. Então isso é realmente importante. Claro, com todos os descontos que tem que ser dados, né? De não ter disputado nenhum jogo contra a equipe de primeira divisão, de não ter disputado nenhuma partida em 2020, tudo isso tem que ser descontado. Mas números bons e mais do que isso, mais do que bons números que são relativizados, mas características físicas, impacto físico, habilidade mostrada, que isso não depende tanto do adversário às vezes. Isso eu acho que não coloca nenhum ponto de interrogação, né? Claro, às vezes erra se empolga um pouco nos lançamentos, exagera na força, às vezes vai precisar maneirar um pouco nisso, né? O termo que se usa, colocar muita mostarda na bola, talvez às vezes tenha que dar uma maneirada nisso. Mas mostrar braços fortes e ainda assim conseguir correr, ou seja, ser essa ameaça dupla, é sempre muito bom, é sempre muito, muito importante, e é por isso que eu imagino que tenha muita franquia de olhos muito abertos nele, embora o fato de não estar numa universidade tradicional, eu imagino que deve pesar. Então tem muito mock que coloca ele só no top 15, inclusive o Mac Jones na frente dele, né? Time escolhendo antes. A principal justificativa seria justamente isso.
Eu imaginava que até fosse pesar mais, o fato de ele vir da segunda divisão do college, mas mesmo assim ele se apresentou muito bem lá, em questões realmente físicas, né, na parte aí atlética, né, seja de tamanho, de agilidade, mas na parte atlética mesmo, talvez ele seja o melhor prospecto da classe. É um cara muito bom, correndo com a bola, passando também, como já foi dito, e ele se inspira muito no caso do Carson Wentz. Para quem não lembra, ele também veio de North Dakota, foi muito bem, se não me engano, ele foi escolha número 2 do Deixa eu draft. confirmar. Acho que o Jonas vai saber melhor até, mas foi uma das escolhas altas, né? Por aquele, na classe do Goff e do Carson Wentz. Mas, então ele se baseia nisso. Eu acho que realmente vai ser uma escolha de primeira rodada, uma escolha até de top 10. Não imagino que no mais do que isso. E uma história bacana sobre ele é que ele não é um cara que, por jogar na segunda divisão, que já chegou com pompa no college, né? Ele teve pouquíssimo espaço, inclusive ele não recebeu bolsas, né? Apenas uma universidade bem pouco tradicional da primeira divisão ofereceu uma bolsa para ele como quarterback. Lembrando que no high school ele jogou como QB e como safety, né? Então jogava no ataque e na defesa. E aí a Universidade de Minnesota, ele que nasceu numa pequena cidade do interior do estado, a Universidade de Minnesota ofereceu uma bolsa para ele jogar como safety, porque ele também jogava muito bem como safety. Só que ele não aceitou porque ele queria ser o quarterback, ele acreditava nele, e foi nessa. Ele recebeu uma bolsa, então, de North Dakota State, que é uma potência, assim, digamos, da segunda divisão, né, do college, e se saiu muito bem lá, mostrando suas qualidades físicas, e além disso também, qualidade técnica, só que, por isso, eu acho que não está pronto ainda para a NFL. Ele vai chegar e vai ter que esperar uma temporada no banco, porque eu acho que seria um erro colocar ele já como titular de cara, porque ele precisa ser lapidado, ele não está acostumado com esse alto nível que vai ser exigido dele na NFL. Seria muito interessante, né? Um caso como se fosse o do Mahomes também, no primeiro ano dele em Kansas, né? Se ele tivesse esse tempo para ter um quarterback experiente que pudesse mostrar para ele, ó, realmente abrir o jogo. E de todos, né? De pelo menos de 20 prospectos, né, do draft que são colocados, ele é o mais novo. Cara, ele não tem nem 21 anos. De todos mesmo, né? Ele é o mais novo, não tem nenhum com 20 anos nessa classe. Então, tem muito tempo e tem muito talento por esse tamanho, por essa força. É um pacote raro, né? Realmente são qualidades raras em um quarterback com o porte dele. E então, a informação ali que o Jonathan pediu, de fato, né? O Goff foi o primeiro no draft, escolhido pelos Rams em 2016, e o segundo do Philadelphia Eagles, o Carson Wentz, né? Escolha 2 no geral. Excelente. O terceiro no nosso ranking, né? Medalha de bronze, Justin Fields, de Ohio State. Ele que foi razoavelmente bem em 2020, não foi tão bem assim. 2019, sim, foi um ano incrível, onde ele brigou pelo Heisman, mas não acabou levando porque teve um tal de Joey Burrow que quebrou inúmeras marcas e não teve como. Mais uma temporada normal, possivelmente ele venceria o prêmio. Ele é um cara que se mostrou muito consistente no início da carreira dele, nas 2 temporadas que ele foi titular em Ohio State. Ano passado teve alguns problemas na reta final, por isso que ele acabou decaindo e aí se tornou o número 3 da classe, mas mesmo assim ele é um cara muito bom no geral, um cara que é móvel, né? Ele tem boa atleticidade, assim como o próprio Trey Lance que a gente falou, também tem qualidade passando com a bola. Tem algumas coisinhas que tem que ser melhoradas no jogo dele, mas mesmo assim o Justin Fields é uma tremenda aposta, um cara que chega com muita qualidade na NFL. Eu vou conferir aqui agora, eu sei que ele fez um tiro de 40 jardas 4,46 no Pro Day dele. Eu não sei se ele foi o mais rápido dos quarterbacks, mas de qualquer forma, eu acho que foi. Mas é realmente isso, é um cara muito explosivo, é muito atlético, né? E vou ver também depois, enfim, para ver certinho o tamanho dele e tal. Ele, em comparação aos outros, principalmente ao Trey Lance e ao Mac Jones, ele não é lá muito grande, ele também é daquele estilo de um quarterback compacto, né? Que tem muito talento em pouco corpo, né, por assim dizer, mas é muito forte e tal, assim, tal. Isso não interfere em nada. E por isso ele chega para ser um quarterback tão bem posicionado. E também para alguns, já pegando aquele gancho que o Juan falou, que talvez o Niners escolha o Mac Jones, porque, né, eu acho que até a diretoria do Niners compareceu no primeiro dia do Pro Day do Mac Jones, mas no segundo Pro Day que teve, né, a diretoria dos Niners estava no Justin Fields, e aí aumentou mais ainda essa especulação de que de fato vai ser a escolha aí dele. Por quê? Né, ali em comparação. Porque
porque ele também oferece mais opções. Ele, diferente do Trey Lance e do Mac Jones, não diferente do Mac Jones, mas ele também tem essa precisão no passe, ele tem essa habilidade de leitura rápida, ele tem a mobilidade de poder improvisar, e isso é muito importante, que não é só a mobilidade, mas a velocidade. É um jogador que é explosivo e ele é repentino, né? Ele consegue também se livrar bem e escalar o pocket, sair do pocket se for necessário. Mas ainda, por toda essa obra, né, por ter tanta habilidade assim, falta um pouquinho mesmo de maturidade nas decisões, né? De poder analisar melhor o campo, de ter mais calma, né? Enfim. Mas, de modo geral, também é um quarterback raro nesse sentido, mas que cada vez mais buscado na NFL na atualidade. Isso. Muita gente fala que ele tem o braço mais forte da classe, né? O cara que tem a maior capacidade de lançar para muitas jardas entre todos. Inclusive, tem um debate muito grande de que se ele não seria, inclusive, o segundo melhor quarterback, né? Existe mais ou menos um consenso dos 3 melhores, né? O Lawrence, o Zach Wilson e o Justin Fields. Existe um consenso desses top 3 e existe um debate muito grande entre a segunda e a terceira colocação. Mas o Fields, imagino que ele tenha caído, né, como o Jonathan bem disse, justamente pela queda que ele teve, né, nesse período final da passagem dele pelo college. Isso acaba pesando, até porque a gente está falando de um nível muito alto de quarterbacks. Né? A gente está falando de caras que têm pouquíssimas questões que possam ser duvidadas. Então, qualquer probleminha, qualquer diferençazinha pode pesar bastante e fazer com que perca uma ou duas posições nesse ranking de quarterbacks. Mas ainda assim, é um dos melhores, tranquilamente, prospectos da classe, falando no geral, e também chega em qualquer franquia, principalmente, provavelmente vai chegar numa franquia mais fraca, com um elenco não tão bom, ele chega para ser o cara do time, muito provavelmente. Cara para liderar, tal qual o Trevor Lawrence, né, que a gente vai falar daqui para frente, daqui a pouco. Outra questão interessante, que muito se fala nele, que se coloca com um ponto muito positivo, é a questão de ser um guerreiro, um cara que não desiste nunca. Por exemplo, na semifinal, acho que foi na semifinal do campeonato universitário, ele fraturou a costela durante o jogo e depois ele lançou para um touchdown de 50 e poucas jardas, 56. Não, ele jogou no sacrifíciozão mesmo, né? Eu lembro daquela foi partida. 56, foi realmente... tô vendo aqui. 56 jardas. Então, cara que mostra muita resiliência, né? A palavra da moda. Se fala, é um cara muito resiliente que consegue resistir a situações não tão favoráveis. Ô, João, rapidinho, antes de você falar, eu só queria não continuar no erro, né? Me precipitei um pouco em falar a respeito dos tamanhos dele. Sim, ele é de fato menor do que o Trey Lance, né? Mas é 2 centímetros só menor do que o Trey Lance. Ele tem também 1,90. Mas, só fechando, então também é um cara que... Na verdade, todos os quarterbacks aqui, eles têm todos os do top 5, eles têm estaturas boas, né? Tem estaturas para mais de 1,90 e o Trevor Lawrence tem quase 2 metros, né? Então é o maior de todos, sobrando ali até em altura. Enfim, fechei aqui. Perdão. Mal eu time. Não, sem problemas. Ilustrando só o que o Juan comentou antes sobre ele ter ido mal na reta final do college, em números, para ficar bem claro, ele começou a temporada de 2020 nos 3 primeiros jogos. Ele teve 72 passes completos de 83 tentados, ou seja, 86% de aproveitamento no passe, 900 jardas, 11 touchdowns e 0 interceptações. Assim, um início perfeito, um negócio absurdo. Agora, na reta final, nos últimos 3 jogos da temporada regular, ele teve 47 passes completos de 81 tentados, 58% de passes completos, 600 jardas, 4 touchdowns e 5 interceptações. Ou seja, decaiu muito o nível dele, teve alguns problemas físicos, alguns problemas até de processamento, que é a tecla mais batida em relação a ele, que tem alguns problemas de processamento, que ele é um pouco demorado às vezes, também demora para puxar o gatilho em certas situações, mas eu não acho que isso seja o suficiente para derrubar ele tanto assim
como tem gente que coloca ele saindo atrás de Mac Jones, que talvez até aconteça, né? Os Niners estão nessa dúvida entre os dois, principalmente. Mas eu ainda acho ele melhor. A amostragem dele foi muito boa lá em Ohio State. Teve alguns problemas de processamento, de tomada de decisão sob pressão. Assim, quando a pressão não chega, ele vai muito bem. Ele consegue lançar se movimentando, correndo com a bola. Ele tem um ótimo lançamento. O braço mais forte, como já dito. Consegue colocar velocidade na bola em diversos tipos de lançamento. Então, é um cara muito bom e, com certeza, vai ter sua chance na NFL. Basta saber o time, né? Às vezes, querendo ou não, o esquema utilizado para a equipe pode influenciar muito no futuro do quarterback. E, rapidinho, né? Isso é muito interessante, assim, se a gente for parar para notar, para falar aqui mesmo, né? Essa questão de amostragem e tal, porque todos os quarterbacks que a gente está aqui falando, com exceção, talvez, óbvio, né? Não com exceção, do Trevor Lawrence e do Zach Wilson, que a gente vai falar agora, todos os outros tiveram poucos jogos, assim, entre aspas. Foi uma temporada que começaram todos os jogos, né? Ou uma outra temporada que eles entraram na metade, enfim. Mas de resto, é meio atípico, também por conta de menos jogos da Covid. Então, todos os times estão fazendo um baita de um esforço para realmente tentar entender o que são esses prospectos, né? Porque a amostragem é menor de modo geral. Então, isso faz ainda ficar mais interessante a escolha de cada time no dia 29. Agora, o número 2 da nossa lista, Zach Wilson de BYU. Imagino que seja assim a pronúncia. Eu falava Bill, mas né, a gente acaba trazendo para o português, mas deve ser BYU. Ele teve ótimos números em 2020, 3.692 jardas passadas, 33 touchdowns, 3 interceptações apenas e 73% de passes completos, além de também ser uma boa arma correndo com a bola, 250 jardas e 10 touchdowns corridos. Um quarterback também muito inteligente, muito equilibrado, e ele também vai muito bem fora do pocket. Algo importante ele vai muito bem dentro do pocket, mas ainda melhor fora dele. Eu não tenho informação aqui, na verdade, eu até peço desculpas. Eu não sei se ele teve alguma experiência com o beisebol, mas a gente tem visto como que jogadores que têm uma experiência com o beisebol, eles têm essa capacidade de uma mecânica diferente, de conseguir lançar a bola, às vezes, sem uma base sólida, e colocar torque na bola, né? Colocar realmente a força e o spin nela para que seja um lançamento bom, que é uma característica do beisebol, né? Mas enfim, eu não sei se o Zach Wilson teve esse caso aqui também, mas a característica dele é bem essa, né? Dele poder sair do pocket, ele é muito rápido, ele tem um bom trabalho de pé, né? Um bom trabalho de pés que a gente não via, por exemplo, ele é uma das coisas mais criticadas, por exemplo, no próprio Garoppolo, ou até mesmo no Trubinsky, que são essa questão de ter um trabalho de pé decente e uma base sólida também para poder fazer um lançamento, já que não tem a mobilidade ou um amplo leque de habilidades. Mas no caso do Zach Wilson, ele consegue, isso realmente impressiona. Ele poder sair do pocket, conseguir lançar às vezes sem uma base bem estabelecida e mesmo assim lançar a bola com força, né, como se fosse realmente natural. E quando é natural, quando tem essa parada que é fluida, chama muita atenção e por isso ele está aqui nessa segunda colocação. Mas também, né, ele tem como alguns pontos mais fracos, ele passou por algumas cirurgias, né, no ombro direito, não sei mais, acho que tem mais algumas outras cirurgias que ele teve que passar também, e ao mesmo tempo, por isso perdeu alguns jogos, perdeu alguns treinos e também dificulta na análise, no scouting completo dele. Mas, de modo geral, é essa qualidade natural dele em lançar a bola, em ser um bom passador fora do pocket também. Ele foi muito impulsionado pelo bom ano que ele teve, né? Esse ano 2020 ele foi realmente muito fora da curva, porque, como eu vou dizer, ele teve as cirurgias foram em 2019, eu acho, né? Que daí ele volta de cirurgia e daí tem uma temporada meio pela metade, assim, não foi tão completa, mas já se observava para ser uma escolha de primeira rodada no mínimo. Só que o que ele fez em 2020, o alto aproveitamento, as muitas jardas, o bom braço que ele demonstrou, realmente impulsionaram a ponto de a gente estar colocando ele aqui em segundo lugar no nosso board, digamos assim.
Então, mostra como... Claro, tirando o Lawrence, que tem toda uma áurea em volta, o quarterback provavelmente mais hypado desse momento. Principalmente pela impressão que ele encerra a participação dele no college, né? Da maneira com que ele encerra a temporada. Assim, se falou do Fields, que terminou um pouco sob dúvidas, já o Zach Wilson é diferente. Ele termina muito em alta justamente por ter conseguido ter seu melhor ano justamente no último, o que também é sempre muito importante. Só que ao mesmo tempo, sempre, né, um dos poréns que sempre se coloca quando tem uma temporada que é muito fora da curva, se foi uma temporada de exceção ou se essa é a regra, até que ponto se é confiável que a última temporada tenha sido a melhor, porque também se fala muito que a linha ofensiva dele era muito boa, né? Então ele era muito bem protegido. Então, será que como ele se sairia num time onde a linha ofensiva não é tão boa, onde ele seria mais exposto, onde ele precisaria tomar decisões mais rápido, o que às vezes coloca sempre, né? Todo quarterback diminui a produção dele quando enfrenta blitz ou quando é pressionado, quando a linha ofensiva vaza. Então, isso é de se observar também, né? E a mesma coisa que o Trey Lance, por exemplo. Não pegou tantos adversários qualificados, né? O BYU é uma universidade independente, ou seja, não está inserida em nenhuma outra conferência, o que também pesa, porque não tem rivalidade, não tem aqueles adversários mais tradicionais, digamos assim. Isso acaba contribuindo, de certa maneira, para que ele tenha mais tranquilidade para demonstrar o jogo dele, de não ser tão posto tão à prova. O que não é necessariamente um defeito, porque às vezes estar livre para conseguir se desenvolver naturalmente também pode ser um ponto de diferença em relação aos outros. Isso. Só para fechar então o assunto do Zach Wilson, ele é um cara que lida muito bem com a pressão, ele mantém a calma mesmo com o pass rusher chegando já no calcanhar dele. É um cara que tem uma excelente capacidade de processamento, que é uma questão que a gente levantou quanto ao Justin Fields. Não, ele consegue processar muito bem as jogadas, consegue fazer boas leituras e tomar decisões corretas na maioria das vezes. Porém, como já foi comentado, teve problemas de lesão no ombro e na mão, se não me engano, operou o polegar, ficou com alguns jogos afastados, não enfrentou nenhum adversário de alto nível e também eu acho que a estrutura dele para QB, apesar de todo mundo ter mais ou menos a mesma altura, mas ele não é um cara tão forte, um cara tão físico, então talvez a durabilidade dele fique um pouco em jogo na NFL, quando ele vai tomar muito sec, muita porrada, talvez ele possa se lesionar com facilidade, já que ele já tem um histórico, por isso então algumas ressalvas. Eu vi um meme, né, que o pessoal falava que Zach Wilson, o ator que vai interpretar o Zach Wilson numa série da Disney é o Zach Wilson, porque de fato ele se parece com aqueles atores teens, né, da Disney, com bandana na cabeça, loirinho e tal, então tem esse estereótipo aí. Bem enfim. Cara de astro da Disney. Tem cara mesmo. Alguma sitcom assim. Perfeito, fechei. Então, o último quarterback, mas não menos badalado, e pelo contrário, ainda mais badalado, Trevor Lawrence, também conhecido como Sunshine, né? O cara faz 2 anos, desde 2019, né? 2018 já no final, se fala muito no Sunshine, e finalmente ele chegou, porque se falava dele tanto porque ele foi campeão com o Clemson como calouro, né? Na primeira temporada dele, ele levou o Clemson ao título e depois outras grandes temporadas. Então, em 2020, ele não teve uma temporada tão expressiva assim, mas mesmo assim teve mais de 3 mil jardas, 24 touchdowns, 5 interceptações, e também teve 69% de passes completos, recorde da história da Universidade de Clemson, não é um número tão alto assim, mas mesmo assim é um recorde histórico. E um cara com um braço maravilhoso, ele tem um processamento mental muito bom também, um cara bastante intuitivo, por isso então ele é nosso número 1 aqui e por várias outras coisas que eu vou deixar vocês falar também. Aliás, né, também acho que de todos aqui é o único casado, né? Casou recentemente também, então, né, se não que importe alguma coisa. Daqui do podcast, tu diz? Não, do podcast também, mas da classe dos quarterbacks, tá? Não quero. Enfim, fechando aqui o momento gossip, né? Sei lá o que é isso aqui. Enfim, mas então o Trevor Lawrence, aquilo que
que mais chama a atenção e que chamou, óbvio, não poderia ser diferente. Quando no primeiro ano dele como titular, ele é campeão, né? E isso é raro, não lembro a última vez que aconteceu isso, mas é raro no college, então, no seu primeiro ano ali, você é levado até a final e é campeão de fato. Então já chamou atenção em 2018, em 2019 também mais uma outra temporada, a melhor temporada, aliás, em jardas passadas e também em touchdown. Ele subiu em 2018, 2019 ele subiu, né? Não sei se eu confundi os anos, mas em 2019 ele subiu também nas suas estatísticas, até, né, por mais jardas passadas e por mais tentativas, teve mais interceptação, mas ok, né? Melhorou também o seu jogo corrido, e aqui entra dos pontos um pouco negativos dele, né? Justamente quando ele vai sair para o jogo corrido e também se precipita nessas decisões em correr mais do que deveria, mas enfim. E aí em 2020 também termina de uma maneira, né, passando para várias jardas, para vários touchdowns, não chega lá no final das contas, né? Perde agora, não me lembro para quem que perdeu o Clemson. Foi 2020 foi para Ohio State. Foi, do Justin né? Fields. Exato, que daí depois aí o Ohio State que foi inclusive, ele tem apenas 2 derrotas como profissional. Esse é um número absurdo dele. No high school também, ele tinha pouquíssima derrotas, também 1 ou 2. E aí, em Clemson, em 3 temporadas, ele foi campeão na primeira. Na segunda, ele perdeu na final para LSU, aquele time de LSU. Exato. E aí, ano passado, ele caiu na semi contra o Ohio State. Bem notado mesmo. Então, assim, por todas essas qualidades e também pela questão física dele, como eu disse anteriormente, é um quarterback em tamanho à moda antiga, nesse sentido, né? Porque quarterback que como pede o manual da NFL, também tem que ser um cara alto, ele tem quase 2 metros, 1,98. Não tem nem 100 quilos com esse 1,98? Não, mas ele também é um quarterback forte, não no sentido musculoso, mas também tem físico para isso, né? E ao longo de toda a sua carreira, quando foi exigido, ele participou de todos os jogos, né? Também tem essa confiabilidade e essa segurança. Tem força para quebrar tackles quando ele sai para a corrida, né? Tem vários highlights dele quebrando tackles também, enfim. Então, tudo isso chama a atenção e tudo isso faz com que ele seja a primeira escolha que se diferencia de todos os outros, né? Assim, no sentido de ter mais talento comprovado desde o início da sua carreira. Então, as pessoas conhecem ele há mais tempo e é realmente um feito gigantesco, né? Desde 3 anos atrás, quando não podia nem se declarar para o draft, já ser colocado, já ser especulado e manter todo esse hype alto nos outros 2 anos subsequentes, né? Subseguintes, sei lá como que se fala, e estar onde está nesse momento. Isso. Eu estava lendo um texto sobre ele do The Playoffs, inclusive, que fala que ele não se destaca necessariamente pelas qualidades. Claro, ele tem várias qualidades, ele é completo, mas pelos defeitos, porque o Jonas falou de algumas questões com o jogo corrido e tal, mas não tem nenhum defeito que coloque dúvidas sobre ele. Tipo, são todas questões normais que quarterbacks em geral têm, mas ele chega muito perto de ser um cara que beira a perfeição mesmo, de não ter nada que olhe, bate o olho e, meu Deus, como é que ele vai corrigir? Não, ele consegue corresponder a todos os quesitos, digamos assim. Tamanho, estatura é bom. Tamanho, peso, braço, o jogo de pé, leitura de jogo, tudo isso ele consegue responder muito bem, consegue estar ali no topo nesses quesitos, né? Mas os defeitos dele realmente não tem nada que questione muito. Tanto é que se fala que ele é o melhor prospecto desde o Andrew Luck, em 2011, quando ele foi draftado pelos Colts. Então a gente está falando de um cara geracional mesmo, assim, que aparece uma vez a cada 10, 15 anos que toma conta da liga. Agora, se vai dar certo, se ele vai conseguir de fato se tornar tudo o que promete, são outros 500. Isso vai depender muito do time, de onde ele cair,
Provavelmente os Jaguars. Vai depender muito dos Jaguars, né? Jaguars, não é isso, do time onde ele perfeito. caiu, vai depender muito dos Jaguars. Vai depender dos Jaguars, o que eles façam, se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, isso tudo é meio imponderável por enquanto. Mas do que ele apresenta do universitário, de qualidades e defeitos, não tem hoje nada que possa ser apontado como algo que ponha em xeque o desempenho dele na liga. Ele vai ter que acabar com a má sorte dos Jaguars, né? Esse é o maior adversário dele. E tornar realmente a equipe de Jacksonville um grande time, um time que disputa playoffs todo ano. Quanto aos defeitos, então, as coisas que ele pode melhorar, olha só os defeitos dele. Ele é um cara que pode ser um pouco mais preciso que ele já é. Às vezes ele exagera um pouco na força da bola, ou seja, várias vezes, ano passado isso aconteceu, em Clemson ele acabou colocando muito mostarda na bola, e aí a bola passava um pouco por cima do recebedor e perdeu os jardas por conta disso, né, avanços. Além disso também ele pode melhorar o footwork dele, né, o trabalho de pés. Às vezes é um pouco consistente, ele fica um pouco atabanado, mas mesmo assim ele ainda consegue lançar, mas é algo que pode ser trabalhado, como a gente pode perceber, duas coisas que facilmente são resolvidas na NFL. Agora, por que ele é o melhor da classe? Inúmeras coisas, né? A qualidade atlética dele, o processamento e a visão de jogo fora da série, o braço também é muito forte, consegue acertar passes em todos os níveis, passes curtos, longos, passes em diagonal, né, em direção lateral. Um cara muito consistente, perdeu pouquíssimos jogos, competitivo, ele corre bem com a bola. Eu acho que a imagem também fora de campo, né? Tudo construído assim em volta dele, a relação que ele tem com mídia, com a comunidade, maturidade mesmo, né? A gente tá falando de um cara de 21 anos, né? Então, também com muito novo, todos são muito novos, né? Mas para tudo aquilo que é colocado em cima dele, todos os holofotes, e da maneira como ele lida, né? Também é uma coisa que chama muita atenção, com maturidade, sem nenhum precedente, assim, de problemas na extra-campo, né? Nem em high school, nem em college. Então, tudo isso é um pacote muito completo. Perdão de ter te interromper, Jonathan, se quiser concluir, mas tava vendo aqui umas outras coisas também, depois eu comento. Só para fechar, então, por que dele ser o melhor da classe em comparação aos demais? Porque ele tem uma ótima capacidade de processamento mental, que às vezes falta um pouco para o Fields, ou seja, nisso ele supera o Justin. Ele tem também a alta produção contra equipes competitivas, né, contra programas, universidades tradicionais, o que falta para o Zach Wilson. Ele também tem o polimento, já o acabamento, que ainda falta para o Trey Lance, que tem que ser um pouco trabalhado na NFL. E o Mac Jones eu nem coloquei porque eu acho que é meio loucura comparar ele e dizer que ele é o melhor da classe. Não é para tanto. Como prospecto, ele não é o melhor, longe disso. Então, por isso que o Sunshine é o número 1 e deve ser draftado pelos Jaguars, a não ser que eles queiram permanecer no ostracismo por mais 50 anos. Mandou muito. E até foi. Eu achei, não sei se né, escreveu isso, mas eu achei muito bonito. Falei, nossa, ele vai fazer comparação com cada um dos outros quarterbacks. Isso é genial, cara, realmente. Cara, eu fui tendo uma olhada. Eu não lembrava que tinha sido contra o Ohio, né? Não me lembrou na hora o segundo jogo que ele perdeu na carreira, mas eu lembro de ter assistido esse jogo, né? O que me chamou muita atenção é que o já destruindo, né? Fazendo muito ponto e segurando muito bem. No primeiro, se não me engano, o jogo foi equilibrado no início, o Raio editando ali a partida. E o Trey Lance só teve 2 touchdowns passados, né? Realmente, isso foi o grande fator, porque mais mérito de Ohio State, perdão, o Trevor Lawrence, não Trey Lance, perdão, Trey Lance. O Trevor Lawrence teve só 2 touchdowns passados. Tô falando. E o Justin Fields teve 6 touchdowns e o Ohio estava jogando muito bem. Foi assim um ponto realmente para Clemson. E depois 28, né, se não me falha a memória. Mas enfim, era só esse destaque mesmo, porque foi realmente não mostram, né, quais são as possibilidades as possíveis formas de derrotar o Trevor Lawrence. É isso aí. Mais algum comentário quanto à classe de quarterbacks? Não. Teria vários, né? Mas acho que já eu falei bastante já. Quase 50 minutos de podcast, mas eu acho que a gente conseguiu
contemplar, né, o necessário. Pelo menos o mais importante a gente falou, né, vai ter análise em texto sobre a Classic também. E qualquer dúvida que a gente não tenha respondido, deixou de falar, pode mandar lá que semana que vem a gente responde então. Agora, aproveitando esse momento para fazer o nosso merchan, momento para beber água e respirar um pouquinho, aproveite e acesse o nosso site, já que falei dos textos, tokiteco.com. Lá você encontra tudo que é texto sobre draft na NFL, também tem texto sobre a NBA, caso você goste, também saiu um texto essa semana sobre lesões na NBA, e tem, claro, os meus textos sobre as classes, né, de cada posição, os melhores jogadores, e também os textos do Jonas sobre cada divisão e suas principais necessidades para o draft, e como é que foi também a free agents de cada equipe. Então, muitíssimo conteúdo no nosso site. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais, @Tokiteco no Twitter e no Instagram, e também tem o Facebook, facebook.com/Tokiteco. Lá você fica por dentro de tudo que a gente faz, qualquer conteúdo produzido sai lá. Além disso, também tem a nossa newsletter semanal, tokiteco.substack.com, que é de graça. Toda sexta-feira pela manhã tem uma atualização das principais notícias da semana nas duas ligas, então é só assinar que você vai ficar muito bem informado. E também o nosso podcast, tradicional podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify, quanto na Apple Podcasts, no Google Podcasts, e por aí vai, todas as plataformas de áudio, e agora também, há algum tempo já, no YouTube. Você pode nos assistir também, tem o pré-podcast e pós-podcast, que a gente fala besteira, algumas coisas aleatórias, mas também é bem divertido. Aproveite para dar seu like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, não dê bobeira, e também ative as notificações. É isto. Encerrado o nosso momento merchan, para agora sim falar sobre os grandões. Os pesadões da OL, que também merecem muito destaque, mas por conta do tempo a gente acabou se estendendo um pouco demais falando sobre os QBs. Vamos falar só dos 3 melhores de cada classe, né? Os 3 melhores tackles e os 3 melhores inside linemen. Começando então pelos tackles, o terceiro melhor da classe é o Christian Darrisaw, da Virginia Tech. Ele é um tackle muito explosivo, muito atlético, um cara que se destaca mais na proteção do passe, mas também tem um bom desempenho no bloqueio para o jogo corrido. O que dizer desse cara que também foi muito bem jogando tanto no lado direito quanto no lado esquerdo da OL? Isso é o principal, né? Mostrar que os lados, isso é muito... Jonas. Tem um quarterbacks... Vocês estão me ouvindo? Cortei aqui? Cortei? Deu uma cortada bem quando eu estava começando a falar. Se quiser ir de novo. Não, vamos de novo, então, vamos dar. O que tinha dito, né, antes do corte, é que isso é muito importante, essa ambivalência, né, em ambos os lados da linha. Porque não existiria, claramente, esses caras aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, mas não seria possível os quarterbacks existirem se não fossem os caras protegendo ele e dando a opção de abrir as trincheiras para o jogo corrido. Então eles são muito importantes. E essa possibilidade do Darrison jogar nos dois lados é fundamental quando ele chega na NFL. Todos os times, em algum momento, falta um OL, ou algum OL se lesiona. São posições que lesionam bastante, né? São jogadores que lesionam bastante. Ele poder jogar em ambos os lados vai ser de extrema importância para ele. Tem alguma questão com leitura de blitz e de trabalho de pé fora da linha, né? Alguma leitura, rapidez lateral, enfim, ele tem essas questões, mas nada que deva impedir de sair na primeira rodada, por exemplo, que é o que se projeta para o Darrison. Enfim, acho que de ônus é mais isso que tem para apostar, a questão da leitura, das blitzes e uma mobilidade, digamos assim. Ele é mais desse padrão meio... esse padrão de jogadores altos e pesados, né? De ter faltar malemolência, digamos assim. É isso. Mas apesar disso, ele é um cara até rápido pro tamanho dele, e além de bloquear no primeiro nível, né, no perímetro chamado, também vai pro segundo nível, que aí seriam, no caso, os linebackers, e ele consegue bloquear muito bem também em movimento. Ou seja, ele vai pro segundo nível, depois de bloquear os jogadores da linha defensiva, também bloqueia linebackers, é um cara forte, que consegue agarrar o adversário, e também mostra um excelente controle corporal e uma certa técnica também. E por isso deve ser titular na NFL, logo de cara, num time mais necessitado, né, de jogadores
de tackles, né? Seja tanto no left tackle como right tackle. E como já apresentado, então, as falhas dele, é um cara um pouco lento na leitura de blitz. No caso, ele não percebe quando a defesa manda blitz e aí ele só percebe quando os caras já estão em cima dele, fica difícil bloquear. É algo muito importante para um jogador de linha ofensiva fazer a leitura correta da defesa, perceber quando vem blitz, quando vem só 3, 4 jogadores, quando vem uma pressão mais tardia, né? Não indica logo de cara. E ele falta um pouquinho na capacidade de leitura e também no trabalho de pés, né? O footwork dele às vezes é um pouco atrapalhado. Número 2, entre os tackles, aparece o Rashawn Slater, de Northwestern, que é uma universidade também não tão tradicional assim, mas que é um belíssimo nome para esse draft, um cara com muita eficiência jogando como o jogador de linha ofensiva, também tem mãos firmes, que é algo importante para um jogador de OL, mãos firmes para agarrar o adversário e movê-lo em direção para fora do pocket. Um cara que jogou em várias posições também, jogou tanto no lado esquerdo quanto no lado esquerdo quanto no lado direito. E eu ia dizer 2 vezes o mesmo lado, olha só. Mas, além disso tudo, também um cara que tem um bom posicionamento do corpo e é muito bom na proteção do passe, principalmente. No jogo corrido ele pode melhorar, mas no passe ele é excelente. Pois é, aqui a grande questão, né, daquele estereótipo que o Juan bem disse, ele tem 1,93 e por incrível que pareça, né, 1,93 para um cara que precisa proteger, que precisa ter o maior espaço possível, ainda poderia ser maior, entende? Ele deveria ter um pouquinho, ele poderia ter mais envergadura e isso é muito importante para proteger bem as laterais. A gente está falando aqui então dos jogadores da linha mais externos. Né? Então, para você visualizar, né? Imagine aí, caro ouvinte, ou você que nos assiste, tem ali a linha, e aí todos os jogadores de dentro, no meio tem o center, né? Que também a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí vão abrindo os jogadores do lado. Ele é um dos mais externos. Então, ele precisa ter essa força e essa envergadura. Uma coisa que um pouquinho falta, mas que é compensada por esse, de certa forma, desse atleticismo dele e dessa confiabilidade. Quando ele precisou jogar, ele teve aí 37 jogos no college, né? Então também já é bastante coisa. E quando vinha na direção dele, quando ele tinha que bloquear ou quando ele era responsável por algum jogador, em 2019, aí tá um detalhe muito importante, ele não permitiu nenhum sec. Né, e isso é uma das coisas mais relevantes, né, porque o sec é quando derruba o quarterback, que é a prioridade máxima dele, né, defender. Então, quando ele não permite que o seu quarterback seja encostado e derrubado, é muito positivo. Em 2019, ele passou aí incômodo, ileso por essa estatística aí, muito bem. Ele é bem flexível do ponto de vista de posição, né, porque ele foi recrutado por Northwestern para ser um guard. Cara, é difícil pronunciar o nome dessa universidade. O Noroeste, então, Noroeste, lá, a Universidade do Noroeste, ele foi recrutado para ser um guard, né? A princípio ele seria um guard, mas acabou sendo movido para o tackle, para a posição de tackle, onde ele foi muito bem e é onde ele provavelmente vai ser utilizado na NFL. Né? Claro, vai depender do time, enfim, das necessidades do time que o draft tá, mas ele tá mais para um tackle nesse momento, embora tenha esse diferencial, digamos assim, de poder atuar em outras posições ali na linha ofensiva. Ele teve... ele enfrentou, por exemplo, Chase Young, né? Um dos duelos que mais se chama atenção e que se coloca na análise dele é que o Chase Young, para quem não lembra, a segunda escolha geral do último draft, ele foi um dos caras que teve que parar o Chase Young em alguns momentos e fez até um trabalho interessante contra o jogador de Ohio State. O Rashawn Slater, não lembro como é que eu pronunciei antes, talvez eu tenha errado, mas é um cara que teve suas qualidades, é bastante sólido, fica só atrás do número 1 da classe, que é um dos melhores prospectos desse draft, mas como já apresentado pelo Jonas, a envergadura dele às vezes deixa um pouco a desejar para um cara que vai jogar na extremidade, né, na ponta da linha ofensiva, poderia ser um pouco mais comprido os braços dele, e também tem mãos ansiosas, que isso quer dizer que às vezes ele já agarra o adversário sem estar estabilizado, sem ter os pés firmes no chão, o que dificulta um pouco o bloqueio, né? Deixa que o adversário vença porque ele não está firme no chão. Então é algo que ele pode melhorar um pouco, essa questão de controle, né, de mãos e pés.
E agora sim, o melhor nome da classe, um dos melhores prospectos desse draft, o Penei Sewell, de Oregon, uma das melhores OLs, né, nos últimos anos, na verdade, do college, né? Para quem não lembra, o Justin Herbert veio de lá, né, no último draft, foi muito auxiliado pela boa OL que ele tinha, e o Penei Sewell é o melhor nome da linha ofensiva. Ele que foi titular em 2 anos lá na Universidade de Oregon, atuando muito mais como left tackle, e permitiu então apenas um sack em 1.376 snaps. É só isso. É um absurdo, é um absurdo. Assim, é muito interessante porque tem muito time que está precisando, na verdade sempre todos os times, né, a maioria dos times precisam de OLs todos os drafts, mas um dos que mais precisam é justamente a equipe do Bengals. E por que eu estou falando, né, da equipe do Bengals? Justamente a equipe do Bengals, o que tem a ver? Tem a 5ª escolha geral e os Bengals eles tiveram um tackle muito famoso, né, o Anthony Munoz, e lá na década de 80 até 92, que é Hall da Fama também, muito, muito bom, né? Foi um dos melhores, por isso está no Hall da Fama. Alguns dizem que é o melhor jogador da história dos Bengals. E é por isso que, assim, alguns até colocam como comparável, né? E para alguns dos Bengals, para alguns torcedores dos Bengals, para a mídia ali em torno dos Bengals, vê como um talento raro também geracional. Então, tem essa necessidade, porque os Bengals então, só finalizando, os Bengals eles têm a necessidade de proteger o Joe Burrow urgentemente, ao mesmo tempo que ainda tem a possibilidade de escolher um ex-jogador que teve ali dividido com o Joe Burrow, que é o Ja'Marr Chase, que é um wide receiver. Eu, né, particularmente, por todas as qualidades que ele apresenta aqui agora, ele deveria ser a escolha, o Penei Sewell deveria ser a escolha do Bengals, porque de todos ele se sobressai pela proteção, ele é unanimemente o All-American, né, foi uma das laureações que ele teve na sua carreira, embora exista essa falta de envergadura, né, os padrões para o OL na NFL são bem altos, né, são jogadores que às vezes se destacam pouco, têm poucas estatísticas, mas porque quando você não ouve falar do OL no sentido de que é vazado, ou quando você não ouve falar de um OL, normalmente quando o quarterback não é sacado. E aí por isso a OL está seguindo bem. Mas quando só leva pancada, aí é porque os caras são realmente ruins. E lá em Oregon foi essa a máxima, né? Ele protegeu muito bem, ele tem um processamento muito rápido e precisa de ter um processamento rápido para ler as blitz, para ver a pressão defensiva, né, que vem para tentar derrubar o quarterback. E, enfim, realmente é um talento diferenciado. E ele lê muito bem o jogo, né? Consegue ler as blitzes muito antes delas acontecerem, inclusive o que mostra até um QI de jogo muito elevado para um jogador da posição dele. Ele até consegue jogar do lado direito, né? Ele pode ser jogado para o right tackle, mas não faria muito sentido, a não ser que seja uma necessidade muito urgente, porque o ponto forte dele é justamente conseguir, claro, depende se o quarterback é canhoto ou destro, mas bloquear o lado cego, né? Proteger o lado cego do quarterback, né? Onde ele se destaca muito de conseguir dar esse suporte, esse ajuste para que o quarterback consiga soltar a bola com toda a tranquilidade sem precisar acelerar nenhum movimento. Ele que deve ser uma escolha top 5, talvez não seja, pode cair um pouco, mas deveria ser uma escolha top 5 porque tem muita qualidade. Já passamos de 1 hora, então vamos acelerar o que nos resta, que agora se fala de jogadores de linha interior, né, interior de linha ofensiva, começando por Alex Leatherwood de Alabama, mais um jogador de Alabama, né? Quase toda semana a gente fala de algum jogador vindo de lá. Ele que tem uma boa flexibilidade nos quadris, uma base bem funcional, um comprimento de braços adequado. A gente comentou que falta um pouco de envergadura para os outros. Para um cara de linha ofensiva, interior de linha ofensiva, tem ótimos braços, um comprimento ok, e também teve experiência jogando tanto como guard como tackle também, né? Então, bastante experiência nas duas. É isso. Tirando tudo essas qualidades,
aquilo que o Juan disse de faltar a malemolência. Por quê? Porque os jogadores de linha ofensiva, eles têm que também pensar que é interessante, talvez sejam os jogadores de ataque que mais são reativos, né? Eu penso, porque a todo momento eles teoricamente estão recebendo a pressão, né? Teoricamente tem que reagir a essa pressão. Então a vida dele é um pouco mais complicada quando ele precisa mudar a angulação, quando ele tem que mudar ali quando os defensores vêm de outros lados, justamente pela questão do quadril dele, que ainda não é tão bem desenvolvido o movimento dos quadris e essa base sólida na direção em que vier a pressão. E, além disso, ele também consegue jogar como um tackle, né? Daí jogando pela área mais externa. Então, de novo, muitos jogadores eles têm essa qualidade de conseguir alinhar em outras posições. Isso é sempre importante. Mas, claro, o Leatherwood deve ser utilizado principalmente como um guard, porque foi assim que ele se destacou e é assim que deve ser draftado na segunda rodada, né? Se fala em segunda rodada pro Leatherwood. É bom que ele é versátil, então qualquer coisa, se lesionar o jogador, ele tem qualidade também para atuar em outra posição, ele pode ser improvisado como tackle. É sempre bom para jogadores de linha ofensiva ter mais do que uma posição, a não ser que você seja o left tackle e seja muito bom nisso, porque aí você vai ser o left tackle e acabou. Isso. Agora, o segundo nome, também de Alabama, Landon Dickerson, ele que tem uma estrutura física muito grande, um cara muito musculoso, grande em todos os sentidos, realmente, né? Muito dominante e se sai melhor em áreas pequenas, porque como ele é muito grande, ele não é tão móvel assim, então não é tão veloz, mas foi também First Team All-American, unânime para ver a qualidade dele, ele que jogou como center e também como guard na equipe de Alabama. Lá em Florida State, né, no início da carreira dele, ele passou por alguns momentos de lesão, né, bem prejudicado lá na Universidade do Estado da Flórida, né, se fala só da Flórida, aí se confunde, mas em Alabama ele também foi um dos principais jogadores. Né, eu vou confirmar aqui só se ele foi capitão na equipe, um dos capitães da equipe de Alabama, mas eu tenho a impressão que ele tenha sido sim. Porque, de maneira geral, ele foi também First Team All-American, First Team All-SEC, então um jogador muito seguro e que, se a gente falava, por exemplo, lá no início do Mac Jones, por ter jogado, por ter sofrido pouco, com certeza o Landon Dickerson é um dos responsáveis por isso, né? Por ter dado aí todos os números pro Mac Jones, por ter facilitado a vida do homem. E a lesão, pelo jeito, foi, pelo que eu tô vendo aqui, foi ligamento cruzado anterior, que é meio que um drama, assim, para esporte de alto nível. Existem lesões que, esse é um tipo de lesão que às vezes acaba com carreira ou que o jogador volta totalmente diferente, não sente confiança para pisar, para pular, enfim. E é muito importante para os jogadores de linha ofensiva, que são mais pesados, mais fortões, que eles tenham eles consigam fortalecer os joelhos, né, que é a parte que é afetada pelo ACL, ligamento cruzado anterior, né, que se fala lá nos Estados Unidos. Além disso, outro jogador consegue perceber as blitzes muito rápido, muito inteligente e muito alerta, né? Ele sempre consegue se antecipar, ou quase sempre consegue se antecipar ao movimento adversário. Isso, os únicos poréns, então, além do histórico de lesões, né, teve lesão principalmente nos tornozelos, nos dois tornozelos e no joelho, isso ainda em Florida State, e aí depois ele foi para Alabama e ficou saudável as 2 temporadas, até algo engraçado, e ele não é tão eficaz bloqueando no segundo nível. O segundo nível, só para explicar, primeiro nível, então, jogadores de linha defensiva, e aí segundo nível já os linebackers. É isso aí, então ele não é tão efetivo assim, até porque ele dificilmente ele avança para o segundo nível, mas a gente comentou sobre versatilidade. Ele atuou nas 5 posições no college. Foram 20 jogos como center, 11 jogos como right guard, né, guarda no lado direito, 7 como o left guard, 1 como left tackle e 1 como right tackle, ou seja, o que vier tá tendo, porque ele é pau para toda obra. Exatamente. Último nome, então, na posição e também no podcast de hoje, o nome mais difícil, talvez, e mais legal de se pronunciar, o Elijah Vera Tucker, como diriam os americanos, não é Vera, é Vera Tucker, de USC, na cidade de South Carolina, South California, que é um bloqueador Santa também. Catarina.
ou Santa Catarina também. É um bloqueador muito equilibrado e ágil, tem um bom trabalho de pés, um excelente trabalho de pés, por isso que ele é o melhor da classe, porque ele consegue se movimentar muito bem e é muito firme, tem mãos firmes para vencer os bloqueios e segurar os adversários, e também vai muito bem tanto bloqueando para o jogo corrido quanto para o jogo aéreo. A grande questão aqui, que eu desejo todo sucesso, além desse nome maravilhoso, né, talvez um dos mais legais aí, sem dúvidas, é porque ele também é um jogador mentalmente pronto, né? É um jogador assim que, para competição, né, em nível competitivo e em maturidade, é isso que os treinadores dele na USC tanto elogiam, né? Porque é um jogador já mentalmente mais evoluído, por conta de ter jogado nessas posições, mas também, né, por mérito dele mesmo. Enfim, então é um cara que chega para ser já um titular, eu vejo, né, para já ser colocado de início, porque tem muito time que tá precisando de um inside OL, né? E tem a questão de não ser exatamente um bom finalizador, né? Ele, nesse sentido, ele não consegue finalizar os bloqueios em proteção de passe, ou seja, chega, consegue chegar no adversário. Ele, inclusive, uma das qualidades dele é justamente isso de sempre procurar algo para fazer ali, né? Sempre procurar algum jogador para bloquear, não, o jogador não ficar parado ou fica esperando alguém aparecer. Ele consegue ser propositivo nesse sentido, que é importante também, mas às vezes peca um pouco nessa questão de conseguir de fato parar o adversário. Às vezes o adversário consegue passar por ele, então ele precisa melhorar nesse aspecto também. E ele não pode complementar aí o Jota, desculpa aí. Não, tranquilo. Só além dele melhorar um pouquinho na proteção do passe, que é algo que ele precisa, um porém é que ele jogou mais jogos como... Não, na verdade, não, tá certo. Ele jogou mais jogos como guard do que como left tackle. Eu ia dizer besteira. Na verdade, ele teve mais situação assim, porque ele começou como left guard, mas ele chegou a ser improvisado, jogar algumas partidas também como left tackle no ano passado, mas a expectativa é que ele jogue como guard, porque seria o melhor da classe, como left tackle nem tanto, mas como guard ele é o melhor da classe. É um cara muito, realmente, como foi dito, um cara participativo, que sempre está competindo, sempre buscando alguém para marcar, tem muita atenção, um ótimo processamento mental, por isso, então, o melhor da classe. É previsto ali para sair entre 16 até o 18, ali na metade, um pouquinho depois da metade do primeiro da primeira rodada. Seria interessante em time, por exemplo, times que precisam, né? Os Cardinals precisam, os Raiders precisam, que são times que estão aí nessa linha. Mas só então para fechar mesmo a respeito dele, eu acho que assim a grande questão é que, embora não tenha tido lá tantos jogos assim, e falta ainda um pouco de tamanho e tal, ele também é um dos jogadores mais novos, né? Ele não é o mais novo, acho, da classe, mas ele é um dos mais novos, porque os OLs, via de regra, eles têm alguns já entram em 2016, jogam 4 anos, tem alguns já com 22 anos e tal, quase 23. Ele tem 21 recém-feitos, então acho que o mais novo tá para fazer 21 também. Então ele tem essa margem, esse teto de crescimento bem grande aí nos próximos anos. Mais alguma colocação? Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí mesmo. Acho que rendeu, né? Como eu já disse antes, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente tenha deixado de falar ou que a gente tenha cometido algum erro, algum engano, só mandar mensagem pra gente no Instagram ou no Twitter que a gente faz a correção ou comentário na próxima semana. O Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tokiteco, de também acessar o nosso facebook.com/Tokiteco e de acompanhar o nosso site tokiteco.com e assinar a nossa newsletter tokiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA e, claro, siga nossos perfis pessoais, o meu, @JonathanMomba. Jonas, suas redes? Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _ no Twitter. Juan, as suas? @Juangrinks no Twitter e no Instagram. E alerta de possível recorde. O nosso recorde de tempo de podcast é 1h17. Quando a gente analisou o draft da NBA uma vez, a gente foi. O topo do draft do ano passado a gente fez um podcast de 1h17. No meu tempo aqui, que tá um pouco menos, porque eu demorei pra botar a gravar, tá 1h13.
Eu não sei. Com vinheta, aqui, com não, aqui a gente tá chegando a 1h15 na minha contagem. Então vai beirar o recorde. Não vai dar! E não vai, hein, bah. Vou ter que colocar... Não, é você que edita, Juan, então é contigo. Vai ter que esticar a vinheta, essas coisas aí. Mas é isso aí, então. Muito Vamos começar obrigado. a ler resultado agora. Tabela. É verdade. É tabela do quê, né? Não tem nada acontecendo agora, mas ok. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, em mais de 1 hora de podcast, que já virou uma rotina, né? Já virou uma tônica do podcast. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NFL sobre draft. Até lá. Tchau, tchau. E para quem ficou até agora, vai aqui, né, no Clutch Time. A ideia do Toquiteco era fazer podcasts de 30 minutos no início, expondo aqui para vocês. 30 a 45. De 30 a 45, fora a favor. No começo, tem uns podcasts dos dois, de NBA e NFL, de 20, 25, 30 minutos. Eu não sei como. Porque, assim, ó... A gente precisa falar, a gente falando, a gente precisa hoje construir um raciocínio direito. Hoje a gente... O Junto sozinho fala 20 minutos, eu falo 20, você fala 20, fechou 1 hora, cara. Se juntar tudo certinho. Ó, a gente começou... O DNB, eu lembro que as primeiras que a gente falou foi daquela trade deadline, não, daquelas trocas da off-season, que daí o Kawhi foi pro Clippers, o Paul George foi pro Clippers. Sim. Foi uma das primeiras pautas. Esse podcast que a gente falou de Clippers, a NBA virou de cabeça para baixo, basicamente, naquela off-season, e a gente conseguiu fazer um podcast de 30 minutos. Não, e o nome do podcast era justamente esse. Eu acho que a trade deadline mais louca do... Não, é a off-season mais louca dos últimos anos. A off-season mais louca dos últimos... Cara, hoje a gente levaria 30 minutos só pra falar do Kawhi no Clippers. E sem contar o Paul George, mano, não sei. Aí fica a grande questão. Melhoramos ou aprendemos a encher linguiça? Você que nos diz, caros ouvintes. Por favor, seja carinhoso, né? Eu prefiro acreditar que a gente tenha melhorado, né? Também, a gente trabalha pra isso. Exato. Eu levanto todos os dias pensando nisso. Álvaro, responde a gente. Se você chegou até aqui, Álvaro, fala pra nós. Na dúvida, a culpa é do Cabalo. Do Skype, pô. Tá, o Skype. Talvez esse aqui, a gravação em off, né? Que a gravação toda aqui vá pro coisa, talvez a gente bata o recorde. Acho que o recorde de gravação foi 1h20 já, mano. Coisa foi semana passada, né? Que a gente enrolou pro cara. Que coisa. Daqui a pouco tá virando. Aqui, ó. A off-season mais louca de todos os tempos. Toquiteco NBA 1. 29 minutos e 17 segundos. A gente falou. A gente era feliz e não sabia. A gente falou Paul George e Kawhi no Clippers, Westbrook nos Rockets, Irving e Durant nos Nets e o Anthony Davis nos Lakers. Olha, cara, eu não acredito. Era absurdo que dava pra gravar o podcast e ainda sair pro RU. Pensa em sã consciência. E ainda o Zion no Pelicans. Cara, a gente falou de 1, 2, 3, 5 assuntos não tem. Cara, isso não existe. Isso não existe. Precedente. Eu tava vendo, cara, engraçado, que eu já tava dando uma olhada no meu Instagram e eu tava vendo os destaques de eu fazendo as gravações, né? Falando do primeiro Toquiteco, cara. Do primeiro Toquiteco há 87 semanas atrás. Aqui, ó. 87 semanas atrás. Eu tapado. Mano, você não tinha nem cabelo ainda naquela época. Eu tapado de toucas, caramba. Que coisa maravilhosa, cara. Cara, isso é espetacular. Isso. E só pra não ficar só no da NBA, no da NFL aqui, deixa eu pegar o primeiro. Deixa eu catar aqui. Vamos ser clubista, né? O primeiro foi mercado, calouros e salários. Teve 33 minutos e a gente falou do Odell nos Browns, na off-season aqui a gente falou do salário do Prescott e do hype no Kyler Murray e Daniel Jones. 33 minutos. Incrível. A gente era sucinto. Eu quero acreditar nisso. Eu não sei, daqui uns anos eu vou pegar pra gravar e eu acho que eu vou rir. Quer dizer, eu vou pra ouvir e vou rir. Não, e o mais engraçado é que, ó, o primeiro assunto do que tem com a NFL, salário do Dak Prescott. A gente ficou até essa off-season falando. A gente foi falar do quando ele renovou, isso faz verdade. Ou 2 meses. Eu acho que Dak Prescott é o assunto mais comentado no podcast. Pra gente da NFL, com certeza é o assunto mais comentado. Provavelmente.
Aqui, se for pegar, tipo, um keyword searcher aqui do Tocotecos, botar Dak Prescott, você encontra, assim, ó, Brau, em todos os podcasts. Deve ser mesmo. Aqui, assim, a gente falando, é a palavra-chave, sem sombra de dúvidas. Incrível. E esse ano, no caso de 2021, temporada 2021, MVP. Você ouviu primeiro aqui. Olha só, hein? Toma. Olha só. Mentira, ele vai se lesionar na segunda semana. Que horror. Deus do livre. Não quebrando a perna tá bom. Eu raspo a cabeça se for MVP. Olha só. Eu raspo a barba. Eu faço isso é muito lógico. Eu faço sobrancelha. Olha só, tá gravado aqui, hein? Não tem que eu faço, eu não disse que eu vou raspar, eu falei que eu faço sobrancelha. Vai fazer uns risquinhos assim. Meu Deus, aqui ó. Será que isso aqui é verdade? Que a NFL aprovou um dígito só, mudou a numeração agora? A NFL aprovou isso? Que mudou a numeração de... Você recebeu no zap. Só avisar que a gente tá gravando ainda, tá? Eu acho que a gente pode encerrar a gravação. É verdade, então encerra aí. Daqui a pouco começa a gente já deu aqui, ó, 1h25. Parabéns. Acho que é o nosso recorde. Parabéns, senhores. Parabéns. Agora Ladies sim. and gentlemen, we got him. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.